Sim, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos os ouvintes. Estamos começando mais um episódio do Perninha Cast e vamos trazer muitas novidades aqui nesse programa. Vamos falar do título do Fluminense, da Recopa Sul-Americana, vamos falar da classificação do Botafogo na Libertadores, vamos falar da classificação do Vasco na Copa do Brasil, vamos falar dos times aqui de São Paulo nos jogos do Campeonato Paulista, falar também de contratação na equipe do Flamengo, muitos assuntos para a gente tratar hoje e não poderia ser diferente com ele, meu parceiro João Vitor. Tamo junto, rapaziada. Mais um podcast para nós. Dessa vez, mais uma vez, né, falando de times. Claro, passando as informações com muita responsabilidade e sem sensacionalismo. É isso aí, rapaziada. Vamos começar o episódio falando do Flusão, falando do amor da vida do João, Fluzudo, Flusão, maior do Rio, falando do Fluminense, campeão da Recopa Sul-Americana, sua alegria no Rio de Janeiro. Fluminense com um placar heróico aí, conquista a Recopa Sul-Americana, vence por 2-0, com jogador a menos boa parte do segundo tempo, pode dizer ali, né? Que não lembro ao certo quanto foi a expulsão. Quando eu fui no jogo já estava com um jogador a menos. O Fluminense foi dominante, jogando no Maracanã, jogando nos seus domínios. Venceu a equipe da LDU, que era uma pedra no sapato da equipe carioca, pela final da Libertadores de 2008, né? O time ainda estava engasgado com isso. Deram o troco na LDU, se sagram campeão da Recopa Sul-Americana e o Fluminense conquista mais um título internacional e vem forte para essa temporada de 2024. Parabéns ao Fluminense, parabéns torcedor tricolor, saudações tricolores, de tricolor para tricolor, e é isso. Vamos que vamos. Sobre o título do Fluminense, como eu falei no podcast passado, né, quando a gente fez o pré-jogo, eu já esperava esse título do Fluminense, né? Como eu falei, mesmo torcendo, né, para a LDU ganhar essa competição, eu já imaginava que o Fluminense ia levar melhor, já imaginava que o Fluminense fosse virar o placar e não deu outra. Fluminense campeão da Recopa Sul-Americana, falando como torcedor do Flamengo, infelizmente, falando futebolisticamente, deixando o clubismo de lado, não fez mais que sua obrigação, né? O LDU é uma equipe, hoje é uma equipe fraca, é uma equipe de não tanto poder financeiro. Então, o Fluminense fez a sua parte, fez o que tinha que fazer. Enfrentou o LDU no Maracanã e ganhou. Quase foi para os pênaltis o jogo. Dois gols do John Arias, sendo o último de pênalti, que foi o gol que deu o título para o Fluminense. Fluminense campeão, 2-0 no Maracanã. E parabéns ao Fluminense, comemorem bastante esse título, pois não sei se o Fluminense vai ganhar alguma coisa, né? Só o tempo dirá. Então é isso. Sentiu um tom de recalque aí na sua fala, João? Falando como torcedor do Flamengo, espero que eles não ganhem nada. Será a minha alegria. Difícil, hein? Acho difícil esse time do Fluminense não ganhar mais nada esse ano. O time tá montadinho, chegaram peças importantes. O time não vendeu praticamente ninguém de jogador bom do ano passado, manteve o técnico. O Diniz pode não ser um técnico para a seleção brasileira, mas pro Fluminense ele é muito bom. Não sei não, não sei não. Acho que o Fluminense briga forte de novo aí nas competições e tá com um elenco melhor do que do ano passado. Mas é isso aí. Ficamos aí com esse sentimento de recalque do João e vamos passar pro próximo assunto. Vamos falar de Botafire, Botafofo, De linguiça? Botafogo, botou fogo no jogo mesmo, hein? Quem É o tomou cavalo? linguiça foi o Aurora que acabou tomando a linguiça, porque quem pensou que o Botafogo ia dormir com a linguiça, o próprio Aurora dormiu com a linguiça, hein? 6-0 para a equipe do Botafogo. Botafogo não tomou conhecimento do adversário e 6-0. O Júnior Santos fez 4 gols na partida.
quis imitar o Haaland no City, que fez 5 esses dias, fez 4. Estão até chamando ele de. É... Fizeram um apelido para ele que eu esqueci agora, mas em comparativo ao Haaland, que ficou bem engraçado. E é isso. Botafogo e Bragantino na próxima fase da pré-Libertadores, aquilo que a gente já imaginava mesmo. Então, é o que a gente realmente imaginava, era o que a gente esperava. Como eu falei, com a demissão do Thiago Nunes, como eu falei, que estava prejudicando sim o Botafogo. Não canso de falar isso, é um mau treinador. Não falo como pessoa e sim como treinador. E é aquilo, Botafogo, mais outra vez, de novo eu falo, o Botafogo não fez mais que sua obrigação. Era uma equipe que tinha que classificar. Eu não conhecia o Aurora, a única Aurora que eu não conhecia era marca de linguiça, mortadela, tirando, tipo, falando futebolisticamente, eu não conhecia o Aurora até enfrentar agora o Botafogo, entendeu? Botafogo fez o que tinha que fazer, ganhou do Aurora e ganhou de goleada, com o Tiquinho jogando muita bola, como você falou, o Júnior Santos fazendo 4 gols. Eu também não me recordo do apelido que deram pro Júnior Santos, mas que o Botafogo, novamente falo, fez o que tinha que fazer. Perder pro Aurora, quer dizer, ser eliminado na pré-Libertadores, primeira fase, pro Aurora, dentro de casa, seria vergonhoso até demais. Agora o Botafogo enfrenta, se eu não me engano, o Bragantino, que não contará com o Léo Ortiz, que já foi feita a transferência dele para o Flamengo, já está tudo certo. Finalmente o Flamengo acertou a transferência do Léo Ortiz, passou da hora, deve ser, ainda não tem os valores, mas deve ser 8 milhões de euros. E é isso. É isso. Mesmo sem o Léo Ortiz, ainda acho o Bragantino favorito no próximo confronto. Mas vamos deixar para falar disso nos próximos episódios. Vamos falar agora do Vasco. O Vasco que avançou na Copa do Brasil para a segunda fase. Venceu a equipe do Marcílio Dias por 3-1 fora de casa. O jogo que teve polêmica, se eu não me engano, foi no segundo gol do Vasco, que foi o gol do Verratti, que falam que o Verratti dominou de mão a bola. E não tem VAR, né, nessa primeira fase da Copa do Brasil. Acho que o VAR só começa a valer na partir da terceira fase, das oitavas de final. É até um erro da federação, né? Já que é para ter VAR, eu acho que teria que ter em todos os jogos e não só nos jogos mais decisivos, né? Porque acaba sendo injusto com os times que não avançam até essas fases e poderiam avançar se tivesse o VAR por algum lance primordial, algum lance decisivo, mas infelizmente não tinha VAR. Mas eu queria que você comentasse um pouco sobre o lance e o que você achou da partida, o que você achou do lance. Acredito que esse lance não foi primordial para o resultado, o Vasco teria ganhado a partida, mas o time do Marcelo Dias foi aguerrido, correu atrás do resultado, jogou para frente, jogou para cima, sabia que tinha que vencer, pois o empate era do Vasco. Outra coisa que eu acho errado no regulamento, você favorecer o time maior, o time assim, de mais expressão com empate, acho isso errado, mas é o regulamento que a CBF colocou aí. E é isso, o Vasco classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. Não vi ainda qual que vai ser o próximo adversário, mas é isso. Diga lá, João. Então, sobre o Vasco, não acompanho assim o Vasco, mas mais uma vez eu falo, o Vasco fez o que tinha que fazer. Mais um clube que eu falo que fez o que tinha que fazer, classificou em cima do Marcílio Dias, né? Sobre o lance na mão, eu vou procurar ver, né? Porque eu não assisti esse jogo. E falando do VAR, né? Que o Perninha puxou o VAR, eu acho que assim, uma competição milionária com a Copa do Brasil, né? Que, se eu não me engano, o campeão arrecada 70 milhões, mas eu tô falando um campeão que entra a partir das oitavas de final, que os grandes clubes entram,
Não é isso? É isso, é 80 milhões só como premiação 80 pro milhões para quem vencedor. oitavas. Para quem já começa desde a primeira fase e é campeão, a premiação é maior. Já... Ô, João, mas eu acho que as equipes que avançam automaticamente para as oitavas, elas já garantem essas premiações também, porque Sim. elas já classificam para essa fase de oitavas por estar na Libertadores. E esse ano, desde o ano passado, não é oitavas, é terceira fase. Os times que estão na Libertadores entram na terceira fase. Então assim, uma competição, como eu estou falando, uma competição milionária, como a Copa do Brasil, que paga de 80 milhões para cima só de premiação. Então, assim, eu acho que tinha que ter VAR desde a primeira fase. Desde o primeiro jogo. É aquilo. A primeira fase é só um jogo. Não tinha que favorecer nem o lado A e nem o lado B. Seja com o jogo sendo na casa do clube, sendo na cidade do clube. Tinha que ser, para mim, tinha que ser um campo neutro com VAR e ainda prorrogação e pênalti, ou pênalti direto. Tinha que ter esse benefício de, por exemplo, Flamengo e Maringá, não é jogo único. Flamengo empatou, Flamengo está classificado. Não concordo com isso. Não concordo, porque prejudica a outra equipe. Então, assim, empatou, prorrogação, se tiver que ter prorrogação, ou direto para os pênaltis, se tiver que ir direto para os pênaltis. Essa é a minha opinião. É verdade. Você fazendo isso, você acaba tirando mais ainda a possibilidade do time pequeno de avançar de fase, né? Porque já é uma dificuldade para os times conseguirem jogar um campeonato como esse, a estrutura que eles têm, e você não tendo o VAR em todas as fases, você tira mais ainda a chance do time pequeno avançar num lance como esse. Esse regulamento do time grande poder ter o empate até a segunda fase eu acho ridículo, né? Como joga fora de casa, mas se empatar, passa de fase. Mas é isso. É uma tentativa da federação tentar diminuir o calendário, os jogos, e acaba fazendo essas patifarias. Falamos de Vasco agora, já falamos de Fluminense, falamos de Botafogo. Vamos falar rapidamente do Flamengo, embora não tenha muita notícia para dar de jogo. No momento que a gente está gravando aqui, o Flamengo acaba de ter conquistado a vitória contra o Madureira por 3-0, campeão da Taça Guanabara, é isso, né, João? Isso, foi um campeão da Taça Guanabara. E eu acho que a notícia mais quente aí sobre o Flamengo é a contratação do zagueiro, mais até do que propriamente o título da Guanabara, né, João? Mais importante até do que o próprio título da Guanabara. O título Léo Ortiz como zagueiro é mais importante do que o título da Guanabara. Então, assim, eu acho que a contratação do Léo Ortiz super importante, né? Mas uma contratação que o Flamengo estava para fazer o que há desde quase 2 meses atrás e foi fazer só agora, né? Consegui concretizar só agora. Para mim, competência da diretoria por não ter tido o plano B e ter ido viajar, né, a Bragança Paulista devido a pressões do técnico Tite, que expôs a incompetência da diretoria do Flamengo numa entrevista coletiva pós-jogo. E que realmente não está errado, a torcida é soberana, sim, é a torcida que paga o ingresso, é a torcida que é. Como é que é? Torcida que compra camisa, torcida que paga sócio torcedor. Então a torcida tem sim o direito de saber, desde que não seja uma informação, por exemplo, sigilosa, uma informação de contrato, que realmente não, eu acho que não chega a ser pertinente, né? Como, por exemplo, cópia de contrato, que, como vazou uma vez, né? No caso de um jogador. Então, assim, realmente, excelente contratação a do Léo Ortiz. O Flamengo, sobre o título da Taça Guanabara, o Flamengo precisava desse título para começar o ano bem, ainda mais que é um ano de eleições, né? O Landim quer fazer o seu sucessor, então precisa começar o ano bem. E é isso. Flamengo campeão da Taça Guanabara, aos tricolores que já estavam comemorando, né?
desde o início do ano a Taça Guanabara, e que agora estão falando que não vale porcaria nenhuma, né? Até dão uma opinião, agora falam outra. Mas acontece, papo de torcedor, futebol é zoeira. Mas é isso. Flamengo papou mais uma. É isso aí, João feliz com o título Léo Ortiz e com o título Taça Guanabara. Vamos seguindo. Só para falar um pouco desse assunto, João, o Flamengo negociava com o Léo Ortiz desde quando? Cara, desde início de janeiro, o Flamengo já pensava em trazer. Mas levando em consideração aos jogos assim que o Flamengo tem ainda no que teve até agora, né, no momento, no calendário, jogou só Campeonato Carioca, Taça Guanabara, para ser mais exato, mesmo que tá negociando desde janeiro, João. Acho que não foi tão relevante pro Flamengo assim não, porque não teve nenhum grande confronto, nenhuma decisão. Então, acho que o Léo Ortiz chega no momento certo, né? O único jogo que eu encaro como uma decisão foi aquele jogo Flamengo e Fluminense, né, pela 10ª rodada, onde se o Flamengo ganhasse, conquistava o troféu. Mesmo que o Fluminense tenha a chance de empatar em pontos, mas só teria que ter perdido hoje pelo menos de 1-0, e o Fluminense ter metido 10, 11 gols no Botafogo amanhã. Mas como isso não aconteceu, Flamengo campeão da Taça Guanabara, e realmente o Léo Ortiz chega no momento certo, porque a janela já está para fechar. Hoje é dia 2, janela fecha o quê? Dia 5, dia 10. Então, assim, não dá tempo para trazer mais ninguém. Então, minha opinião é a contratação sim de um zagueiro é mais cara em relação a zagueiro. O Léo Ortiz, não sei se vale 8 milhões assim, mas o Flamengo, devido à incompetência de seus dirigentes, teve que se render à pedida do Bragantino, que é 8 milhões, à vista, né? Que dá um total de 50 milhões de reais. Parabéns a Marcos Braz, mais uma vez, pela sua incompetência na hora de fazer uma negociação. A incompetência começou mais lá atrás, quando ele foi para a Europa para trazer contratações, e o grande gestor do Flamengo, né, o grande vice-presidente, o tão vice-presidente competente do Flamengo, protegido pelo Rodolfo Landim por causa dos votos, né, que ele carrega, mesmo agredindo um torcedor, foi para a Europa, só trouxe o Matias Vinha. E me desculpa, foi com o dinheiro do Flamengo, né? Que é dinheiro arrecadado de torcida, patrocinador, entre muita outra venda de jogador, entre muitas outras coisas, foi para a Europa, fez um turnê na Europa, né? Praticamente um turnê para trazer o Luiz Henrique, trazer um monte de jogador, e só trouxe o Matias Vinha, e mesmo assim, o Matias Vinha teve novela, né? Para a contratação. Então, me desculpa, uma péssima janela do Flamengo no ano, uma péssima janela, digamos, em relação à quantidade de jogadores convocados, contratados, mas pelas contratações que vieram foram boas contratações, mas me desculpa, a passagem pelo Gás na Europa foi extremamente decepcionante. Vale ressaltar também que o elenco do Flamengo ainda é um elenco muito qualificado. Perdeu poucos jogadores nessa janela. Acho que o jogador principal que saiu foi o Everton Ribeiro, que saiu para o Bahia. Tinha interesse de outros clubes, mas acabou saindo para o Bahia. E pro lugar do Everton Ribeiro tem ali Luiz o Araújo. do. Não, e tem o do River também que foi contratado agora, o De La Cruz, que não faz a mesma posição, mas é de meio campo ali também. E vamos ver agora, né? Vamos ver o que espera aí pro Flamengo nas Isso é próximas. Vamos ver o que espera agora pro Flamengo nas próximos jogos aí, o que o elenco vai mostrar. Mas assim, como eu disse, o elenco do Flamengo já é um elenco muito forte, né? Então, assim,
Não encaro isso como uma grande dificuldade para o Flamengo, não perdeu muitos jogadores, então não é um time que vai ter muita dificuldade nesse ano, por conta que manteve a base do ano passado, não perdeu jogadores, tá com um bom técnico agora, que vai ter mais tempo para trabalhar esse ano, e vamos ver o que vira do Flamengo esse ano, né? Só para finalizar, né, em relação ao time carioca, o Flamengo sim fez uma, continuando, o Flamengo sim fez uma péssima janela, mas vamos ressaltar também, Perninha, que esse ano é o ano que vai ter muita data FIFA. É o ano que o Flamengo vai ter que ceder muitos jogadores para suas seleções. Só de para a seleção uruguaia já deve ir 4, 5. De La Cruz, Varela, Matias Vinha e Arrascaeta. 4 jogadores vão estar servindo a sua seleção. Então, assim, por isso que a janela do Flamengo esse ano foi péssima. Porque daqui a pouco vem Copa América, vem amistoso. A gente ainda não sabe a convocação do Uruguai. Mas com certeza o Uruguai convocou esses 4. Certo, outros times vão perder também com as convocações, né? Não só o Flamengo, mas como o Flamengo tem um elenco muito qualificado e muito internacionalizado, né? Vamos dizer assim, mais sul-americanizado, vamos falar assim, né? Que é mais jogadores aqui da América do Sul do que europeus, vai acabar perdendo um pouco mais de jogadores, né? Porque não só para a seleção brasileira, mas só do Uruguai você citou 5, né? Que são 4. titulares da seleção, 4, né, na verdade. Mas assim, o Flamengo tem um elenco muito qualificado, tem muitas peças. O Flamengo ali tem 2 ou 3 times, né, que podem jogar, que são de qualidade. E é isso. Vamos falar agora um pouco de campeonato de futebol paulista. Nesse episódio a gente só vai citar do Palmeiras e do São Paulo, que foram os times que jogaram na rodada 5 agora, que essa rodada estava atrasada por conta da decisão da Supercopa do Brasil, entre Palmeiras e São Paulo. E foi feita essa rodada agora, no qual jogaram Português e Palmeiras. Palmeiras venceu a sua partida, assim como São Paulo. Palmeiras, salvo engano, venceu por 2-1 o seu jogo, ou 2-0, se eu não estiver enganado. E o São Paulo venceu por 3-0 a equipe dentro de Limeira, ambos jogando fora de casa. Teve polêmica no jogo do Palmeiras, pois os jogadores da Portuguesa reclamaram da expulsão, reclamaram também de um dos gols do Palmeiras, mas nada foi feito. Mas assim, acho que não mudaria muito o resultado. Portuguesa ainda briga por rebaixamento e briga por vaga. Palmeiras já está classificado, agora briga pela melhor campanha geral, coisa que eu acho que vai conseguir fazer. Já o São Paulo ajudou o seu rival Corinthians, que dependia desse placar para continuar sonhando em avançar de fase. São Paulo venceu a equipe da Inter de Limeira por 3-0, com destaque para a atuação de Ferreirinha, Luciano, que entrou muito bem no segundo tempo, Ferreirinha fez um golaço, Luciano entrou muito bem no segundo tempo, e Rames Rodrigues, é isso mesmo, Rames Rodrigues precisou apenas de 19 minutos para dar uma assistência e fazer um gol. É o que a gente falava, né, João? Do jogador diferenciado, jogador nível Europa, camisa 10 do Bayern de Munique, do Real Madrid, camisa 10 da seleção colombiana. Não é aquele Ramos de 10 anos atrás, mas a gente não vê outros jogadores com essa qualidade que ele tem, não só no São Paulo, mas também no Brasil. Claramente que tinha outros aspectos sem ser o físico, que atrapalhava ele continuar jogando, alguma coisa de diretoria, negociação, que não foi explanado pra gente, mas fato é que ele voltou bem, fez gol, deu assistência e deve ser titular agora no domingo contra o Palmeiras. Então, é aquilo que eu venho falando há muito tempo aqui no podcast. Claro, não tô puxando sardinha, falando que eu falei isso, então deu certo. Não tô falando isso. O que eu tô falando é que, realmente, a gente já vinha comentando há algum tempo que o Ramos Rodrigues é um jogador diferenciado, jogador que jogou no Bayern de Munique, jogador que jogou no Real Madrid, jogador que teve grande passagem, excelente passagem na Europa, que hoje está no São Paulo, e é aquilo que, novamente, eu falei, é aquilo que eu falei. É um jogador
diferenciado, é um jogador que não pode, de forma alguma, estar de fora dentre os relacionados, não pode estar de fora de competição de forma nenhuma. É um jogador diferenciado, sim. É um jogador que joga muita bola, sim. É um jogador que tem muito a agregar ao São Paulo, sim. Então é o que eu falo. Ramos Rodrigues, me desculpa, mas o Ramos Rodrigues tem que se titular junto com o Lucas Moura quando o Lucas Moura voltar. Para mim, o meu meio-campo é formado com Ramos Rodrigues e Lucas Moura. Não tem outro meio-campo. Não vejo outro jogador que possa fazer a função junto com o Ramos Rodrigues também, quanto o Lucas Moura faça. De repente, o São Paulo jogando com dois atacantes, jogando um 4-4-2, com Caleri e Luciano, tendo o Ramos Rodrigues e o Lucas Moura, dois meias, tanto aberto, mas podendo ter a liberdade de vir para o centro, jogando com um segundo volante, aquele cara que sabe fazer o box-to-box, o cara que vai de área para área, que sabe auxiliar na construção de jogada, claro, sempre nas costas dos meias, explorando a sobra, ajudando na marcação, pressão, na saída de bola do adversário. Então, assim, o São Paulo é um time bom, é um time que dá para montar ele bem, sim, é um time que dá para brigar. Não digo assim, claro, dá para brigar por título, mas se não ganhar, mas chegar entre as cabeças, chegar pelo menos numa semifinal de uma Copa do Brasil, terminar numa vaga, numa Libertadores, né, entre os 4 primeiros, e chegar na Libertadores, pelo menos chegar a são as quartas de final de uma Libertadores, entendeu? Então, assim, é uma equipe qualificada, é uma equipe que consegue, sim, estar entre os tops nas competições. É aquilo, é só o treinador ter competência, fazer bem o seu trabalho e os jogadores dentro de campo corresponder. Como eu falo, não adianta o treinador se matar de trabalhar se o jogador dentro de campo não faz a parte dele. Isso é verdade. O Rames que que vinha sendo muito pedido pela torcida, né? A gente questionava muito por que dele não jogar, sendo que o São Paulo tinha muitas deficiências na parte de criação, tanto com o Nicão, tanto com o Luciano. O Luciano, na minha opinião, não é um jogador titular do time, ele tem que entrar no segundo tempo, ele entra até mais motivado quando ele sai do banco, ele decide jogos quando ele sai do banco, e o fato é que ele não é meio de campo. A melhor fase do Luciano foi com o Fernando Diniz, em 2020, jogando de atacante ali junto com o Brenner na época, e não serve para jogar de meio de campo. Que bom que o Carpini parece que enxergou isso agora, né? Agora no Clássico, por exemplo, deve jogar o Rames. O Rames vai jogar o Luciano, mais como um atacante mesmo. E assim acho que o time vai funcionar melhor, porque o Caleri levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso do Clássico, um desfalque importante aí para a equipe de São Paulo. Isso que você falou, João, resume toda a expectativa do torcedor são paulino para esse ano, né? Que a gente faça uma boa temporada, consiga conquistar mais um título aí de repente, e se não conseguir, que pelo menos chegue longe na competição, que não passe vergonha, que a gente faça uma Libertadores boa, né? Porque faz tempo que o São Paulo não é protagonista na Libertadores, não faz tanto tempo assim que não joga, mas faz tempo que não é protagonista. A última boa Libertadores de São Paulo foi em 2016, que chegou à semifinal, e na ocasião perdeu para o Atlético Nacional, com 2 gols do Borja no Morumbi, Borja ex-Palmeiras, que hoje, se eu não me engano, está no River Plate. Mas fora isso, é o que a gente espera do São Paulo, é o que a gente espera do Carpini, esperamos muito do Rames, e o time vem evoluindo bastante, o time vem demonstrando bom futebol, e a gente espera um São Paulo com boas expectativas aí para esse ano. Como eu falei, ainda repito, São Paulo tem grandes jogadores, eu acredito, né? Não conheço muito o trabalho do Carpini, mas eu acredito que ele seja um bom treinador, né? Que ele tenha montado uma boa comissão técnica. É como eu falei, é um elenco que dá para administrar, não é um elenco grande, mas também não acredito que vai ter jogadores assim
convocados para a seleção. O São Paulo não deve ter muitos jogadores convocados, né? Mas é um bom time, é um elenco razoavelmente fácil de se administrar, porque é um elenco até razoavelmente pequeno, mas é um elenco altamente qualificado, é um elenco que tem muito a apresentar esse ano, né? Tem Copa do Brasil, tem Brasileiro, tem Libertadores, que o São Paulo classificou, uma vitória o ano passado em cima do Flamengo pela Copa do Brasil, na final, sagrando campeão pela primeira vez da Copa do Brasil. Era basicamente isso que eu tinha a comentar. Perninha, quer falar alguma coisa? Não, só para encerrar, falar que essa vitória trouxe um pouco mais de confiança agora para o clássico de domingo, né? O torcedor de São Paulo estava muito desconfiado, porque o time fazia 3 jogos que não vencia, não estava jogando bem, perdeu o clássico para o Santos no Morumbi, Morumbis, né? Melhor dizendo. A torcida continua comparecendo, já tem mais de 45 mil ingressos comprados para o clássico de domingo, deve bater 50 mil ou mais. Mas essa vitória foi importante, a volta do Rames foi importante, porque, volto a dizer, não tínhamos nenhum jogador com a característica dele no elenco, com a qualidade dele. Um jogador como o Rames Rodrigues preocupa a marcação do outro lado, chama a marcação do outro lado, e espero que o São Paulo possa fazer uma grande partida no domingo. O jogo vai ser no Morumbis. São Paulo, ao meu ver, jogando em casa é forte. Tem um leve favoritismo contra o Palmeiras jogando, até pelo retrospecto, mas prefiro não comentar disso, né? Porque o Palmeiras vem jogando um futebol bom também. Não é um futebol maravilhoso, mas vem conquistando resultados. E clássico não tem favorito, né? Clássico não tem que jogar para saber o que vai acontecer, porque são 2 times qualificados, são 2 bons times. Mas no retrospecto geral, aí o São Paulo leva vantagem, jogando em casa. E vamos ver aí o que pode acontecer no domingo. Torcer pela vitória do São Paulo aí. E já aproveito para pedir para vocês aí deixar a opinião de vocês. O que vocês acharam do podcast. Manda para um amigo, curte, compartilha, se inscreve. Coloca o placar aqui que você acha que vai ser o jogo do clássico no domingo. E é isso aí, galera. Agradeço a presença de todos, a audiência de vocês de sempre, o carinho. Tamo junto. Obrigado mais uma vez. Fiquem todos com Deus. Valeu. Valeu.